Começa agora o Saber Direito Debate. Hoje nós vamos conversar com o professor Fábio Mena. Ele que é mestre em Direito Processual Civil pela PUC de São Paulo, advogado, professor de Direito Processual Civil e também arbitragem. Ao longo da semana ministrou o curso na TV Justiça, Conflitos, Soluções Alternativas. Esse é o tema. E aí a primeira aula, Jurisdição Estatal, Privada e Privada, Mediação, Conciliação e Negociação, Arbitragem, Aspectos Gerais, foi a terceira aula, Arbitragem, Procedimento, esta é a quarta, e por último, outros mecanismos extrajudiciais, que certamente nós vamos falar aqui também no programa Saber Direito Debate, mas inicialmente eu gostaria de saber do professor Mena, são alternativas que nós temos e talvez o objetivo principal é desafogar, né, ajudar, pelo menos essa seria talvez a sua função nesse contexto, a desafogar o judiciário brasileiro. Mas por que isso ainda não aconteceu? Seria demanda por parte do Estado, um grande volume? Seria o próprio processo, as inúmeras possibilidades recursais que nós temos, ou ainda a falta de conhecimento dessas medidas extrajudiciais de solução desses conflitos? Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. É sempre uma honra participar aqui dos programas da TV Justiça, em especial do Saber Direito, que nós sabemos a repercussão que tem no mundo jurídico e como é importante a participação nele. Olha, durante algum tempo dessa minha trajetória como docente e em arbitragem, como advogado nessa área, eu resisti um pouco à ideia de que nós deveríamos ter como argumento para esses mecanismos alternativos o fato do Poder Judiciário, do inchaço do Poder Judiciário. Durante muito tempo eu quis convencer as pessoas de que, na verdade, o mais importante é a conscientização das pessoas com relação à importância desses mecanismos. Se isto esse primeiro seria secundário, né? Desafogar o Poder Judiciário, nós temos um ponto secundário, um reflexo. No entanto, eu tenho que me curvar ao fato de que este apelo é o maior. Qual é a porta de entrada para que eu possa falar desses mecanismos? É justamente mostrar a ineficiência do Poder Judiciário, e nem sempre por uma questão técnica, mas por não comportar estruturalmente, demonstrar o número excessivo de recursos, para demonstrar o número excessivo de prazos e situações burocráticas dentro de um processo. Quando eu falo isso, eu consigo que as pessoas parem e reflitam sobre a realidade. Existe um provérbio chinês que diz resumindo, em que o imperador chinês diz o seguinte: eu não quero que o cidadão pense que o Poder Judiciário funcione, eu não quero que o cidadão pense que o Poder Judiciário é rápido, não, eu quero que as pessoas tenham certeza de que ele é lento, de que ele é ineficaz e que não vai atender às necessidades deles. Porque o dia que as pessoas entenderem que o Poder Judiciário tem que prestar um serviço a ela, sociedade, o Poder Judiciário vai ser muito pequeno. E o dia que o Poder Judiciário for muito pequeno, eu, imperador chinês, não terei o mesmo poder. E muitas vezes é isso que nós vemos. Parece que a leitura é justamente essa. Quanto mais problema eu encontro no Estado, no Poder Judiciário, melhor para o próprio Estado, que passa a ter um controle dessa situação. Talvez por isso, não é? Nós temos aí uma certa dificuldade em implementar esses sistemas. Agora, o senhor citou um ponto que seria, no seu entendimento, o prioritário, que era justamente o entendimento das pessoas e a capacidade de conversarem, de negociarem, de buscar uma conciliação. Mas hoje a população tem conhecimento desses mecanismos e entendem que eles podem funcionar melhor? O senhor ainda acha que precisa de mais campanha, mais debate sobre isso? Eu acho que precisa muito mais debate, muitas campanhas, embora o progresso nos últimos anos seja notório. Eu posso dizer que nos últimos 10 anos o Brasil progrediu mais nesse sistema do que em toda a sua história. E não é ao acaso. Isso advém da própria lei de arbitragem, que é de 96, mas reconhecida constitucional em 2001. Isso advém também da solidificação do Estado democrático. Não existe como implementar esses mecanismos alternativos num Estado que não seja democrático. Porque isso contraria os interesses do poder. Não existe.
O Estado democrático sim permite isso. O Estado democrático entende que ele tem que servir, ele tem que fazer o bem. Mas o Estado totalitário não. E a nossa história mostra exatamente o contrário. A nossa história mostra um Estado centralizador, um Estado que dita normas, um Estado que dita regras. Isso nós podemos observar em qualquer lugar. Nós temos, por exemplo, em São Paulo, é só uma comparação, uma lei, não é só em São Paulo, mas uma lei que diz que na faixa de pedestre o motorista tem que parar, independentemente de semáforo ou não. O que nós temos de problemas em São Paulo hoje, por conta disso, é inacreditável, porque as pessoas não conseguem se organizar por elas mesmas. Sabe o que está acontecendo? A prefeitura foi obrigada a colocar, está sendo obrigada a colocar semáforos de pedestre em todas as faixas, porque as pessoas não conseguem encontrar nenhuma solução para isso. Muito simples, pare o carro, deixa o pedestre atravessar, como acontece em muitos países, muitas cidades do Brasil. Isso mostra o quê? Que a nossa sociedade precisa ainda, infelizmente, da mão do Estado. Ela precisa de regras firmes, de sanções. Nós não estamos acostumados ainda a andar com nossas próprias pernas. E para buscar um mecanismo alternativo, como a mediação, como a negociação, como a arbitragem, eu preciso dessa maturidade, eu preciso visualizar essa situação. Caso contrário, é inviável, totalmente inviável. Muitas vezes essa interferência do Estado, um mal necessário. Sem dúvida, claro, todo mundo quer liberdade, mas muitas vezes acaba caindo nesse mal necessário. Bom, nós vamos fazer aqui um rápido intervalo e em seguida estaremos de volta com o programa Saber Direito Debate. Até já! Estamos de volta com o Saber Direito Debate, hoje conversando com o professor Mena. Ao longo da semana ministrou o curso Conflitos, Soluções Alternativas. Professor Mena, me diz uma coisa, claro que eu não vou lhe perguntar aqui para responder algo em nome da ordem da OAB, né? Mas entre amigos, entre professores, os colegas, advogados, esses métodos são bem-vindos? Porque, de certa forma, tira um pouquinho o leite das crianças, né? Eu diria dessa forma. Mas há um consenso positivo com esses métodos? Hoje, muito. Eu, como professor, tenho contato com os mais variados profissionais e como advogada no meu escritório também. E hoje a aceitação é muito maior. Quanto à OAB, não posso falar em nome dela, mas ela é uma grande incentivadora. Porque pode parecer no primeiro momento que para o advogado isso não é interessante. Mas é. Porque o que o advogado precisa é prestar um bom serviço ao cliente. E não segurar o cliente por 25 anos dentro do escritório. Essa é a visão da advocacia. Um advogado que ainda acha que precisa ter um cliente para segurar um processo, para que ele tenha uma remuneração contínua, hoje é um advogado absolutamente fora do mercado, que não compreende mais o que é advogar. A advocacia pressupõe a prestação de um serviço rápido e eficiente. Então, se eu, como advogado, dou ao meu cliente essa alternativa e eu resolvo o problema dele através dessa alternativa, eu prestei um ótimo serviço. E ao invés de ter um cliente por alguns anos durante um processo, eu vou ter aquele cliente por toda a vida. E é isso que o advogado tem que pensar. A advocacia mudou. A advocacia mudou. Muito. E esses mecanismos alternativos só estimulam essa mudança, só estimulam um novo comportamento. Porque o advogado também é responsável pela morosidade da justiça. E ninguém pode dizer o contrário. Nós, advogados, costumamos atirar pedras no poder judiciário. Quando, na verdade, quem interpõe o recurso é o advogado, quem faz cargo de um processo e não devolve é o advogado, quem atravessa uma petição desnecessária é o advogado. Exatamente. Então o advogado tem que contribuir também com essa claro, pedindo desculpas aqui àqueles que não concordam, mas às vezes eu comparo nesse sentido ao trânsito. O cidadão está lá dentro do carro, sozinho, participando daquele engarrafamento e começa a reclamar do trânsito. Mas ele esquece, ele está lá, está cooperando para aquilo ali. Né? Essa é a verdade. Bem, professor, e agora os alunos? Vamos colocar agora quem está entrando nesse mercado, quer dizer, quem pelo menos está estudando, o que eles dizem com relação a essas formas? Na graduação, eu tenho que ter um trabalho de
reconstruir conceitos. Geralmente essa disciplina é dada no 9º ou no 10º semestre, no final da faculdade. Já tem um avanço, né, considerável. Só que ele traz todos os conceitos clássicos do que é jurisdição e do que é o próprio poder judiciário e do que é a solução de conflito. Quando eu apresento uma proposta nova, e não é nem só uma proposta porque ela é efetiva, quando eu apresento um caminho novo, eu preciso destruir tudo aquilo que eles aprenderam e construir novamente. E não há nada mais fascinante do que isso para um docente. Quando o aluno brilha, o olho do aluno brilha quando ele vê o seguinte: eu posso fazer diferente. É mais ou menos o adolescente. Nossos filhos que são adolescentes que querem fazer algo diferente. O aluno de direito também quer fazer algo diferente. E essa é a chance que eles têm. Quando eu dou palestras, eu dou muitas palestras aí, porque além de ser professor de processo civil, sou de arbitragem, quando eu dou palestras de arbitragem ou de mediação, dos dois, auditório lotado, é aquela sensação, nossa senhora, do que ele está falando. E alguns se revoltam. É mesmo? Alguns se revoltam e... levantam, contestam, não acreditando que eu possa solucionar um conflito sem que exista um juiz. Mas esses vão ter que se curvar a essa situação, não há dúvida. Só que eu preciso plantar colocar algumas plantinhas, semear essa ideia, é o que nós estamos fazendo aqui. Se isso não acontecer, aí não vai adiantar nada mesmo. Né? Aliás, são 4 formas, não é isso? A mediação, a negociação, mediação, conciliação e a arbitragem. Na verdade, aqui pode, quer dizer, todas eu acredito que podem, né? Mas na verdade eu acho que aqui tem realmente a necessidade de ter um advogado, se não me engano, é na arbitragem, é isso? A arbitragem tem a necessidade da conciliação, normalmente se tem, porque já tem uma ação judicial, muito embora possa ser feita logo no início, sem a presença do advogado. A mediação efetivamente não exige nem a negociação. A arbitragem, de fato, ela exige mais efetivamente a participação do advogado. Agora, a conciliação, se frustrada, mesmo que não tenha advogado naquele momento, depois será necessário. Será efetivamente necessário. E, claro, todas as formas, e aí é o medo de algumas pessoas, todas elas reconhecidas pelo Poder Judiciário. Embora não façam parte do Poder Judiciário, elas são reconhecidas. No caso da conciliação, ela está até mais presente no Judiciário. Né? A arbitragem não faz parte do Poder Judiciário, a negociação também não. Mas a mediação hoje, assim como a conciliação desde muito, pode integrar o Poder Judiciário por conta desta resolução do CNJ, que é 125 de 2010, que institui dentro dos fóruns setores de mediação. Então hoje eu tenho a mediação judicial. Não é feita por um juiz, é feita por um mediador. Só que é durante o processo. O juiz suspende o processo e remete ao setor de mediação. Pergunta-lhe às 2 pessoas, faz aquela consulta, se elas tiverem... Tem todo um trabalho aí. Deixa eu voltar a falar aqui de um ponto que nós já iniciamos, que é justamente lá na sala de aula. Essa é uma disciplina, inclusive, na qual o senhor é professor, mas ela é optativa, ou ela está na grade curricular, ou isso vai depender da instituição? Depende um pouco da instituição, mas o que vem mostrar que o avanço dessa área, no meu caso, é curricular. No meu caso é curricular, algumas universidades já incluem no próprio currículo. Posso assegurar que algumas não é o caso da onde eu leciono, mas algumas incluem porque cai muito em concurso público e exame da OAB. Isso é um fato. Isso é um fato. Outras não. Outras, como é o caso da minha, por ter uma nova visão, por estar adiante do próprio mercado, porque o aluno que sai com essa formação, ele está à frente do mercado, ele não vai ser aquele profissional regular, aquele profissional que só aprendeu ir ao fórum fazer petição. Não, ele aprendeu outras coisas. Isso coloca à frente no mercado que é tão competitivo como o mercado do direito. Mas com o passar do tempo, a tendência é toda a faculdade ter isso na grade curricular mesmo, não computativa, grade curricular, porque ela é interdisciplinar. A arbitragem não atinge apenas civil, atinge a área empresarial, atinge a área de família, atinge processo, atinge contratos. Então, você consegue navegar trabalhista, você consegue navegar em diversas áreas. Na criminal não, evidentemente, mas eu consigo navegar em diversas áreas. Então, ela passa a ser de muito interesse para o graduando.
Bem, nós vamos fazer aqui mais um rápido intervalo e em seguida estaremos de volta com o Saber Direito, inclusive com as indicações de leitura por parte do professor Fábio Mena. Até já. Estamos de volta com o Saber Direito Debate, hoje conversando com o professor Mena, ele que é São Paulino ou palmeirense? Isso não, São Paulino não. Sou palmeirense desde que eu nasci, e isso não dá, né? São Paulino, nem corintiano, pelo amor de Deus. É mesmo, não, corintiano tudo Eu bem. gosto de sofrer um pouquinho, eu só torço contra os outros, a favor do meu está um pouco difícil, mas nós vamos lá. Tá certo. Agora, bom, eu iniciei a nossa conversa aqui falando de futebol, mas na verdade o professor Mena tem como esporte aí o golfe, é isso? Eu ando aprendendo a jogar golfe, tenho treinado golfe, e eu quero dizer a todos que têm interesse que acertar aquela bolinha é muito difícil. Parece fácil, mas é algo extremamente difícil. Mas é um esporte muito interessante. Atenção no dia a dia, ele ajuda bastante. Bom, claro, professor e advogado, eu acredito que a carga horária de trabalho ela é imensa. Então precisa dessas alternativas, né? Dessa mediação para estar no dia a dia melhor, né? Sem dúvida alguma. Tem que fazer isso, aliás, todos nós temos que fazer, não que eu esteja na minha plena forma, muito pelo contrário, mas a cabeça precisa estar muito bem, a gente precisa ter outras atividades sempre, né? O direito exige muita gente, assim como exige a medicina de um médico, mas ele tem que ter outras atividades, tem que valorizar a família, valorizar os amigos, valorizar as relações pessoais, dentro do possível, evidentemente. Porque também só se dedicar a uma área não leva a felicidade. E, afinal de contas, eu estou aqui, você está aqui, toda a equipe está aqui. No fundo, nós buscamos a nossa felicidade. Justamente. Professor Mena, agora, em termos aí, é de São Paulo mesmo. Não é São Paulino, é de São Paulo. Não, eu sou de São Paulo, eu sou de São Paulo. Deixa bem claro aqui, porque senão... Não, eu sou paulistano, nasci em São Paulo, cresci em São Paulo e não tenho muita vontade de sair de lá, não. Talvez um dia para uma cidade ali do interior, mas não tenho, porque se acostuma com aquela cidade, que é violenta, de fato é um pouco violenta, tem muito trânsito, mas oferece algumas coisas interessantes, com o aspecto cultural, profissional, então eu gosto muito de lá. Quer queira, quer não, problemas, virtudes e soluções tem em toda parte. Isso aí não, né? Justamente. Não dá para ficar selecionando, pode selecionar o tipo de problema, mas você vai escolher o problema. No caso de São Paulo, eu acho que tem um pouco de tudo. Exatamente. Mas é uma cidade muito agradável, as opções são das mais variadas. E o estudo também transcorreu todo... Eu estudei na minha vida em 2 lugares só. No Colégio Dante Alighieri, minha vida inteira, que é um colégio de São Paulo conhecido, e na PUC de São Paulo. Toda a minha vida acadêmica foi na PUC de São Paulo. E é na PUC de São Paulo. Eu só estudei em 2 lugares, eu não sei o que é estudar num outro lugar. Talvez seja uma falha, mas eu valorizo muito isso. Até porque são 2 lugares importantes, 2 referências, e certamente contribui para o meu crescimento, porque a gente cresce todos os dias, né? Mas se deu certo, está aí a prova de que um time que está ganhando não precisa, então, mexer. E essa era a escolha, o direito mesmo estava definido? Olha, eu nunca pensei numa outra área em termos de universidade. Eu pensei com sinceridade, e acabei até fazendo alguma coisa em termos de comércio, assim, sinceramente. Porque meu pai era comerciante, eu junto com a faculdade de Direito, tive algumas experiências no comércio, todas negativas e não deu muito certo. Então eu realmente fiquei no direito, nunca pensei em outra coisa, não. Bom, vamos aqui para as indicações de leitura do professor Mena. Eu queria, inclusive, começar com esse aqui, cujo autor é o Fábio Vasconcelos Mena e Renato Montanz de Sá. Está aqui, Direito Processual Civil. Queria que o senhor comentasse essa obra. Essa obra hoje da editora Ímpetus, mas ela está na 10ª edição. Esse livro existe no mercado há 12, 13 anos. Junto com o meu querido amigo, sócio, afiliado, que é o Renato Montanz, que certamente todos já conhecem, e se não conhecem, conhecerão. Ela é voltada a concurso público e ao exame da OAB. Ela não é uma obra de cunho científico no sentido, nossa, eu vou aprofundar. Não tem esse aprofundamento. Não é esse o objetivo. Mas ela atinge um público muito grande, tem arbitragem, tem um resumo, uma parte de arbitragem,
E aqueles que têm intenção de prestar um concurso, ou mesmo a OAB, vai ajudar muito. E tem pessoas também que há muito tempo não estudam, que já se formaram em Direito e como eles não estudam, esse livro funciona muito bem. Vai atualizar, fazer um upgrade. Isso, um upgrade, uma atualização. Direito registral e a arbitragem, a nova jurisdição extrajudicial, isso aqui já está mais voltado, então, às aulas que foram ministradas aqui na TV Justiça, Júlio Soares Neto. Eu fiz questão de destacar esse livro do doutor Júlio, porque ele de fato inova. Ele consegue aliar direito registral, registros públicos em geral, registros em geral, com arbitragem. E o tema eu acho muito interessante, que a nova jurisdição extrajudicial é justamente essa proposta, esta inovação, esse enriquecimento. Certamente, quem conseguir ler esse livro, obter esse livro, será muito satisfeito. Ele é aprofundado e tem questões importantíssimas e atuais, que vai preparar o advogado, o estudante de direito para o mercado de trabalho. Francisco José Carrali, curso de arbitragem, mediação, conciliação, e aí de acordo, né, com a resolução do CNJ 125 de 2010. Apresentar o professor Carrali não há necessidade, família inteira de juristas, o pai desembargador, professor Francisco, membro do CNJ, professor da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, da PUC, advogado, uma pessoa excepcional, que tem muitas obras na área de direito civil, especialmente direito de família, e que, de um tempo para cá, vem atuando nessa área, inclusive com crédito de mestrado na PUC, e todas as indicações possíveis a esse livro. Quer conhecer a arbitragem? Quer aprofundar? Desde a sua história até a aplicação internacional, esse livro é uma grande indicação. Aí, curso de arbitragem, Francisco José Carrali. Nós temos outro aqui, o último, Rodolfo de Camargo Mancuso, que é a resolução dos conflitos e a função judicial no contemporâneo Estado de Direito. Professor Mancuso também dispensa apresentações. Esse livro é muito profundo. Esse livro é profundo. Esse livro é indicado àqueles que já têm algum conhecimento básico na jurisdição, mesmo que seja estatal, porque ele traz conceitos um pouco mais complexos, citações de autores em que nem sempre nós estamos acostumados a estudar, mas eu garanto que uma leitura desse livro nos dá uma formação muito grande, ele intensifica o nosso conhecimento. E quero fazer aqui uma observação. Seja qual for o livro desses livros, um ponto eles têm em comum, que é o incentivo à comunicação com outras áreas do direito, que é uma grande preocupação que eu tenho. O direito é muito fechado nele mesmo. Nós precisamos nos comunicar com outras áreas. E a arbitragem, a mediação nos força essa comunicação. Isso é muito importante. Esta é a nova visão da atividade jurisdicional. Bem, eu quero agradecer ao professor Mena por aceitar o convite da TV Justiça para participar aqui do programa. E lembro que você pode participar por meio do endereço eletrônico saberdireito@stf.jus.br, e o programa está disponível no canal da TV Justiça na internet, que é www.youtube.com/saberdireitodebate. E o Saber Direito Debate fica por aqui. Obrigado e até o próximo encontro.